Hello guys, welcome back. Today we've got a short lesson. We are going to talk about the past perfect. Sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser um pouco mais curta e a gente vai falar sobre o passado perfeito. Bom, pessoal, então, continuando nesse conjunto de verbos do perfect, agora a gente vai falar do past perfect. E esse tempo verbal, ele pode ser entendido como passado do passado. Como assim? Bom, ele é o tempo verbal que a gente vai utilizar para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação que também ocorreu no passado. Por exemplo, em português seria algo como alguma coisa tinha acontecido quando outra coisa aconteceu. Como é que ficaria essa frase em inglês? Something had happened. Então, nessa primeira frase, a ação que ocorreu mais no passado ainda, antes desse passado recente, está no past perfect, had happened, quando outra coisa aconteceu. When something else happened. E aí está no passado simples. Nesse caso, coincidentemente, o particípio passado do past perfect, happened, tem a mesma conjugação do happened no passado simples. Mas se você ainda não entendeu, não precisa ficar preocupado, que no próximo slide a gente vai ver com mais cuidado como que é essa regra de formação do past perfect. Por enquanto, vamos ver aqui algumas expressões temporais que a gente utiliza normalmente nas frases do past perfect. E muitas delas a gente já viu nos outros tempos do perfect que a gente já estudou. São elas o when, que vocês provavelmente já conhecem, que é quando, o just, que é há pouco ou acabado de, o already, que significa já, by the time, no momento, ever, já ou alguma vez antes, after, depois, e before, antes. Bom, aqui coloquei alguns exemplos para vocês. They had just left by the time I arrived. Então, como é que fica em português? Eles tinham acabado de sair no momento que eu cheguei. Então, a primeira frase aqui está no passado perfeito, no past perfect, a frase mais no passado, e a segunda frase, a ação que se sucedeu, está no passado simples, I arrived. Bom, e aqui vocês podem notar que a expressão temporal ela está entre o had e o particípio passado. Ela está aqui no meio dos dois, e essa é a forma mais usual de colocar essas expressões temporais nas frases, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas essa é uma forma bem nativa, bem fluente de falar. Bom, vamos aqui para outra frase. I had just gone outside when it started to rain. Então, eu tinha acabado de sair quando começou a chover. Então, novamente, a primeira frase está no passado simples e a segunda a primeira frase está no past perfect e a segunda frase está no passado simples. Bom, pessoal, nesses dois exemplos aqui, eu coloquei as duas ações, a ação no passado perfeito e a ação no passado simples. Mas não necessariamente todas as frases que você colocar o past perfect tem que ter uma frase seguinte no passado simples. Por exemplo, se uma pessoa te pergunta assim, Why were you late? Por que você estava atrasado? Aí você pode falar simplesmente, Because the bus had left. Porque o ônibus já tinha passado, já tinha saído. Ok? Não precisa falar when I arrived, quando eu cheguei lá no ponto de ônibus. Não precisa. Ok? Bom, e aqui então como é que a gente vai formar as frases no passado perfeito? Bom, a gente vai usar o had, que é o passado simples, do verbo to have, como vocês já sabem, mais o particípio passado do verbo principal. O particípio passado, se vocês não lembram, a gente também já estudou ele nos outros tempos do perfect. Mas só para relembrar, o past participle, que é o particípio passado, dos verbos regulares, eles são formados com a terminação do de, ed ou ied. Ou seja, eles sempre têm ed no final. Assim como os verbos regulares conjugados no passado simples.
Então, o particípio passado de verbos regulares tem a mesma conjugação do passado simples. Ok? Já os verbos irregulares não seguem nenhuma regra de formação. Opa, por isso mesmo eles são irregulares. Ignorem esse rabisco que eu fiz aqui. Bom, então já que eles não seguem nenhuma regra de formação, a gente tem que consultar as tabelas de verbos irregulares. E eu também já mostrei para vocês alguns dos verbos regulares mais utilizados, e na medida que vocês forem praticando, vocês vão começar a memorizar, decorar esses verbos irregulares. Vou voltar no slide anterior aqui, só para mostrar para vocês que o gone, que é o particípio passado do verbo to go, é um verbo irregular. Beleza? Ele não fica goed. Não é só colocar o ed no final, ele realmente muda a sua forma, ele fica gone. Beleza? Vamos passar aqui para mais alguns exemplos em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Bom, para formar frases afirmativas, a gente vai colocar o sujeito, mais o verbo to have no simple past, né? Ou seja, o had, mais o particípio passado, mais o complemento. Bom, o complemento não necessariamente precisa estar no final, ele pode vir antes da frase também. Aqui os exemplos. She had lived in California before moving to Texas. Ela já tinha vivido, já tinha morado na Califórnia antes de se mudar para o Texas. Ok? Uma ação no passado que ocorreu antes de outra ação também no passado. The cat had chased the bird before it flew out of the yard. O gato tinha perseguido o pássaro antes do pássaro voar para fora do jardim. Escapar, né? A forma negativa, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o sujeito, o had, e entre o past participle e o had vai ter o not. Beleza? E a gente vai poder contrair, como a gente já está acostumado, o had com not vai ficar hadn't. Ok? Mais o complemento. Vamos ver os exemplos aqui. Olha só, nesse caso, como eu falei, o complemento pode vir antes do sujeito. Nesse caso aqui, dos exemplos no negativo, tá dessa forma. They lost many of the games because they had not practiced enough. Então, eles perderam muitos jogos porque eles não tinham praticado o suficiente. We were not able to stay overnight at the hotel since we hadn't reserved a room in advance. Então, nós não conseguimos ficar, fazer o pernoite no hotel porque nós não tínhamos reservado com antecedência. We hadn't reserved a room in advance. Vocês podem ver aqui que tanto o practiced quanto o reserved são verbos regulares. Então, para formar o particípio passado deles, basta acrescentar o ed no final. E por fim, a forma interrogativa, como a gente já está acostumado, a gente passa o verbo auxiliar, que no caso é o had, para antes do sujeito. Então vai ficar o had, sujeito, mais o particípio passado. O exemplo aqui que eu coloquei, where had she gone when you arrived? Onde ela tinha ido quando você chegou? Had she gone? Então, a única diferença aqui é que o had está antes do sujeito. E, novamente, aqui temos o gone, que é o particípio passado do verbo to go, um verbo irregular. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, uma aula um pouquinho mais curta. E a minha dica para vocês é que agora a gente já viu os tempos do perfect, vocês pratiquem bastante para vocês memorizarem os verbos irregulares, que é muito importante para a gente conseguir utilizar esses tempos verbais. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal.